Soham Sri Guru Sri Juta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamischa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Sri Krishna Sri Radha Sri Lalita Sri Vishakha Om Radhe Om Radhe Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasari Goura Bhakta Vrinda Haribo, 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 mais uma aula hoje do Bhagavad Gita. Pessoal, avisando aqui que eu tenho feito aulas assim mais espaçadas, né? Porque eu já falei muitas aulas aí, quem quiser se aprofundar, né? Volta lá, porque o conteúdo é o mesmo, a essência é a mesma. Porém, né? Agora eu estou planejando em fazer 4 aulas por mês, né? Ou também, se Krishna quiser, ele vai fazer que eu produza mais. Porém, eu estou com essa ideia aqui de diminuir, né, a quantidade de aulas também, porque ninguém tem tempo de ficar vendo, né, tanta aula, muitas coisas, né, para se ver na internet, outras informações. Porém, sempre tem aquelas pessoas que são, né, mais, vamos dizer assim, fiéis a esse trabalho aqui específico, né? Ou tem a compatibilidade com a linguagem que eu coloco, se afinizou com a forma como eu transmito o conhecimento. Porém, né, tomei essa decisão, como vocês podem estar observando, de fazer aulas com intervalos mais longos, certo? Eu acredito que assim é melhor, senão fica muita informação. E também eu tenho minhas playlists, né, aqui no canal, Fogo 108, onde eu já disponibilizei todos os livros mais importantes da consciência de Krishna, dentro daquilo que se chama os Vedas. E aí, né, quem tem realmente interesse em avançar na consciência espiritual, naturalmente vai abordar todo esse material que eu deixei já aqui, e a gente vai aparecendo, né, eventualmente, porque é legal também estar sempre aqui de uma forma ou de outra, comunicando com todo mundo, respondendo aos comentários, e, né, somos amigos em Deus, de alguma forma, né, esse encontro é feito pelo próprio Vishnu, que está dentro do nosso coração. E assim seguimos nessa plataforma humana até o limite do possível, usando essa tecnologia aqui da internet para deixar registrado no ar toda essa informação sobre Deus. Porque muitas pessoas eu já vi na internet, quando querem falar sobre Krishna, ou a filosofia védica, ou sobre Radharani, Chaitanya Mahaprabhu,
Pessoas assim que não estão ligadas com a consciência de Krishna e não falam assim nada com nada, né? Abobrinha, né? Colocam a sua especulação, o seu achismo e começam a querer falar sobre Krishna, sobre, né, a Bhakti Yoga de uma forma totalmente inconveniente. Uma pessoa aí que está no modo da paixão, da ignorância, ou até mesmo no modo da bondade, inventa, né? Não tem aquela relação com Deus, o sentimento de devoção, de entrega. Então, essa observação que eu queria fazer aqui para vocês entenderem assim, que muita gente aí que está falando sobre Radha e Krishna não tem nenhum sentimento de profundidade ou de interação com a personalidade de Deus. E aí inventam, né, em cima de... Aí fala que Krishna tem muitas namoradas, Radharani, né, que é a amante de Deus. E aí vai confundindo tudo, porque fala tudo sem o sentimento espiritual ou o conhecimento, vamos dizer assim, mais técnico da questão. Esse sentimento, né, que Deus nos revela quando nos rendemos a Ele para entender essa parte da combinação, né, Krishna Radharani, Chaitanya Mahaprabhu. O que significa isso? A origem de tudo. Tá? Então, não ouçam sobre Krishna e Radharani de qualquer pessoa que simplesmente está viajando na maionese, né? Está simplesmente obteve um pequeno conhecimento livresco, escritural, e acha que pode assim falar de Krishna e Radharani, certo? Quando falamos de Deus, Deus tem que estar intuindo o nosso coração. Temos que estar conectados com a energia divina, porque quem vai falar sobre Deus dentro do contexto real que está aqui no Bhagavad Gita, ou no Bhagavatam, no Chaitanya Charitamrita, é a alma que está realmente rendida a Deus. E aí Deus, ele intui, né, no coração da pessoa a deixar a mensagem, né, do modo mais adequado, perfeito do que a gente pode fazer aqui nesse mundo. E falando, né, em perfeição, em entendimento, nós vamos ler um verso aqui que é bem conhecido no Bhagavad Gita, que é Krishna aqui no Bhagavad Gita está falando sobre o mundo espiritual. O lugar, né, onde Deus habita. Existe um lugar que é o centro de toda a existência. E aí Krishna tenta, mais ou menos, né, descrever aqui no Bhagavad Gita o que significa essa existência espiritual, que é constituída pela potência interior de Deus. Nós vivemos na potência exterior de Deus. Tá? Então, essa existência material, no qual agora nós estamos tendo essa lição, né, da evolução de consciência nessa forma humana, é um mundo, sim, completamente diferente de como se manifesta a potência interna. Você só vai poder compreender o que é o mundo espiritual, onde se situa a morada de Deus, né, a suprema personalidade, o Senhor Krishna, se você estiver situado na sua potência espiritual. Krishna vem aqui no Bhagavad Gita, dá uma pincelada dizendo, não é como vocês imaginam, assim. É algo que só quando você estiver situado no espírito que você é, quando você estiver vivendo como parte integrante de Deus, é que você vai poder entender o que é Deus, o que é o mundo espiritual, o que é o mundo material, o que você está fazendo aqui nessa forma humana, quem é você realmente, como após a morte você vai estar qualificado para voltar para esse mundo espiritual. Todas essas diretrizes, elas acontecem no nível de autorrealização. O espírito, né, aquilo que você é uma parte integrante de Deus, e você é feito da potência espiritual interna do divino. E o seu verdadeiro local para
existir nesse nível de felicidade plena, consciência e existência completa, vai acontecer lá no mundo espiritual. E aqui no mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Então você não pode querer comparar o mundo material com o mundo espiritual, mas você entende que esse mundo material é um reflexo do mundo espiritual. E se aqui há pessoas, se há relacionamentos, se há troca, né, interações em vários humores com as pessoas, da mesma forma lá no mundo espiritual também existe isso. Só que no nível totalmente espiritual, sem a mente, né, essa mente que separa tudo, que faz a gente esquecer de Deus, com sentimentos completamente baseados em luxúria, cobiça e ira, que não tem nada a ver com o mundo espiritual. Então essa é a primeira colocação que eu faço aqui, antes de ler esse verso, para entender que Krishna ele não pode descrever o mundo espiritual por palavras, mas ele tenta dar uma pincelada numa linguagem acessível para que você entenda que realmente não tem nada a ver o mundo material com o mundo espiritual. Tá? O mundo material a gente pode colocar assim, como se você estivesse vendo, né, um espelho na sua frente, e o mundo material é como se fosse aquela imagem. Porém, você é uma realidade viva, e o espelho é só um reflexo dessa realidade viva, considerando essa analogia do espelho, né? Quando você está se olhando, é igual aqui, você está olhando aqui para a minha imagem no vídeo, isso aqui é uma imagem virtual. Porém, eu estou falando aqui diretamente na frente da câmera para você, mas parece que o virtual é que sou eu, mas não sou eu, né? Na analogia material. Eu sou a realidade que está por trás da câmera que está falando por você, e você está enxergando a imagem que reflete dentro desse vídeo aqui, onde você entende, fala assim, eu estou vendo ali o Bhakti alemão, mas eu sei que aquilo ali não é ele. Ele vive numa realidade diferente. Mais ou menos isso, né? Espero que você possa compreender o que eu estou falando aqui, porque essa energia material que a gente vive é uma realidade holográfica. Por causa disso, né? Holografia, né? Somos fractais de uma coisa maior. Então, eu vou ler aqui esse verso, é um verso muito famoso, verso 6 do capítulo 15, a Yoga da Pessoa Suprema. Então, Krishna está falando para Arjuna, Natadi basayate suryo na shashakto na pavakaha jadigatva na nivartante tadidama paramam mama. Krishna diz, esta minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que a alcançam jamais retornam a este mundo material. De modo que Krishna, ele está falando, né, que quando você vai em espírito para essa dimensão, onde ele habita e onde você vai trocar relações naturais e íntimas com Deus, Deus é uma pessoa suprema. E a morada dele também, como ele fala nesse verso, é uma morada suprema. Planeta de Krishna é o planeta supremo. Então, Krishna Loka, planeta, né, de Krishna, do ser supremo que está atraindo todos os espíritos de volta para essa dimensão superior que é chamada a morada suprema de Deus. Nessa morada de Deus também tem um planeta central, né, que é chamado Krishna Loka, e em volta desse planeta
que está dentro de uma dimensão da potência interna de Deus, é isso que a gente tem que compreender, né? Em volta desse planeta que é a origem de tudo que se manifesta, porque a origem de tudo é Deus, é Krishna, e ele habita nesse planeta. Esse planeta de Krishna também é a origem de todos os outros planetas. E aí lá em Vaikuntha Loka, né, que é chamado esse mundo espiritual, existem vários planetas que se expandem, né, de Krishna Loka, e Krishna também, que é o habitante de Krishna Loka, ele se expande e entra em cada planeta expandido de Krishna Loka. E quando Krishna se expande, ele se chama Narayana. Cada planeta espiritual tem a dupla, né, Lakshmi Narayana, que é expandido de Radha Krishna. Krishna e Radha. Tá? Então, só para você entender que tudo é perfeitamente explicado, né, nas escrituras, e que vamos assim seguindo com essa inteligência de compreensão para não ficar perdido. A vantagem dos Vedas, do Bhagavad Gita, ele fala, ó, é assim, você está aqui nesse momento numa energia X, tá, interagindo com um corpo humano que tem a contraparte da personalidade, que é o corpo físico, o corpo emocional, o corpo dos pensamentos, né? Você tem uma alma, mas você é um espírito usando todos os instrumentos para se libertar dessa energia material, desses planetas materiais, certo? E voltar para o reino de Deus. Por isso que aqui, né, a yoga da pessoa suprema, o Senhor Krishna, ele está falando para a gente, olha, tem uma morada suprema, eu habito lá. Mas Deus tem o poder, né, infinito de vir aqui nessa existência material sem sair da potência interna, porque Deus ele nunca muda, ele não adquire um corpo material igual a gente, que esse corpo é a potência externa. E aí Krishna ele consegue manifestar os passatempos dele nesse mundo, né, como ele realiza lá no mundo espiritual, para a gente entender. Daí o Srimad Bhagavatam, essa escritura é considerada o fruto maduro da árvore védica, porque ele descreve os passatempos de Deus, né? E no capítulo 10, no canto 10, é o mais especial, porque aí ele vai mostrando como é que Deus vive lá no mundo espiritual. Como é isso, né? Deus parece uma pessoa, mas não é uma pessoa, ele é absoluto. Uma pessoa absoluta. Você só vai poder entender isso quando você entrar, né, na sua intuição espiritual. Lógico que você não vai compreender o que é Deus completamente, ninguém vai compreender, certo? Mas você vai conseguir captar o que é esse sentido absoluto, porque você é feito da potência absoluta e interna de Deus, só que você é uma parte, tá? E isso aí se expande, porque Deus ele está sempre, né, se expandindo também. Mas, aqui, quando Krishna ou Chaitanya Mahaprabhu vem, ele fala que você não está aqui para compreender Deus. Isso que nós falamos aqui já é uma compreensão boa. Porém, essa ciência chamada Bhakti Yoga, que é a base dos Vedas, nessa relação com a suprema personalidade de Deus, está incitando o nosso coração a desenvolver essa devoção, esse amor por Deus. Esse amar a Deus sobre todas as coisas significa que é isso que você tem que aprender a fazer enquanto você está aqui nesse mundo material. E através desse amor a Deus, naturalmente você vai se qualificar para voltar para o mundo espiritual. Porque através desse amor, que significa ação em serviço devocional, você vai purificando a sua existência de tal maneira que você vai despertando em essência aquilo que você é. Só saber que você é um espírito, que você é parte integrante de Deus, que tem lá o mundo espiritual, né? Aí você sabe, você consegue mais ou menos compreender, é diferente do que você se qualificar no sentido de se render a Krishna.
Então, na proporção que você se rende a Deus, ele naturalmente vai se manifestar na sua vida. Deus, ele já é sempre manifesto na vida de todo mundo. Tudo é Deus. Tanto a energia externa, que constitui essa existência material, quanto a energia interna, que constitui a energia espiritual, elas são irmanadas em funções diferentes de existência. Tá? Por que você está aqui nesse mundo material atualmente? É difícil explicar. Porém, quando você se iluminar através da ascensão da sua energia e você entender quem você é, você vai entender o porquê que você está aqui tendo essa experiência humana atualmente. E a batalha de Kurukshetra, né, a simbologia por trás do Bhagavad Gita, é exatamente você lutar contra esse lado humano, esse lado das sombras, né, da escuridão, dos modos da natureza material que estão impedindo de você exercer diariamente, né, ou durante toda a sua vida, essa atividade de se qualificar espiritualmente para voltar para o mundo espiritual. Onde o Senhor Krishna está falando aqui, que aqueles que a alcançam, que é uma dimensão completamente diferente, jamais retornam a este mundo material. Então, esse mundo material, ele tem uma progressão de encarnação, de várias experiências, porém, quando você se qualifica no espírito, na conexão real com Deus, em amor, em devoção, em serviço devocional, naturalmente, na hora da morte, você é transferido para esse reino de Deus no sentido mais elevado, e estando lá, você não volta mais. Você não volta mais. Isso aqui que Krishna está falando. Ele diz, jamais retornam, jamais. Tá? Então, na minha concepção, na minha modesta concepção, eu entendo que essa experiência do mundo material é um contraste do que é a vida espiritual. Quando você chegar lá no mundo espiritual, porque você já passou nesse mundo material por tantas encarnações, né, em todos os reinos, né, minerais, vegetais, animais, humanos, angélicos, quando você está passando por vários reinos, mas esses reinos criam uma limitação da sua essência, mesmo sendo um anjo, né? Mesmo o Senhor Brahma, que é o criador desse universo, ele está limitado. Até o Senhor Brahma quer voltar para o mundo espiritual. O Senhor Brahma é o criador do universo, é o co-criador do universo. Então, quando você experimentou tudo isso aqui, toda a agonia, né, da energia material, também tem coisas boas, mas você, quando experimentou essa agonia do espírito, que parece que ele está preso, escravo dessa energia material, certo? Quando você chegar lá no mundo espiritual, é algo tão maravilhoso que você não retorna porque você já experimentou o mundo material. Se você não tivesse experimentado o mundo material, quando você chegar no mundo espiritual, quem está lá no mundo espiritual, por exemplo, e nunca veio ter a experiência aqui nesse mundo material, nesse sentido, né, de tomar formas limitantes, eles não podem entender. Quando você chegar lá no mundo espiritual, você vai entender muito mais, vai dar muito mais valor ao que é a existência espiritual do que uma pessoa que nunca caiu aqui nessa região da existência material. De modo que tudo tem o lado bom, né, e o lado chamado negativo, já que vivemos no mundo da dualidade. Mas quando você transcende a sua compreensão, essa questão de ser bom ou ruim não existe. Vamos dizer assim que é algo necessário para você passar, porque se Deus está te colocando aqui, ou se Ele criou esse mundo, né, material, é porque tem um objetivo. Deus não faria nada por acaso. E aí você, né, regenera a sua consciência e nunca mais volta. Eu lembrei aqui lá da Bíblia, né, tem a história do filho pródigo, que estava lá no mundo espiritual, caiu aqui para o mundo material, e aí ele experimentou, né, todas as mazelas, todas as misérias,
todos os prazeres chamados, né, materiais, que são tudo coisas temporárias. E aí, quando ele voltou para o mundo espiritual, Deus celebrou de uma forma maravilhosa, porque o meu filho retornou, né? Só que ele sabe que esse filho que retornou, ele voltou com uma consciência completamente diferenciada do que o irmão dele que estava lá até reclamou. Poxa, meu pai nunca me deu essa atenção que está dando aí para o meu irmão, que voltou lá do mundo material, fez uma festa para ele, mas para mim ele nunca deu atenção e eu sempre fui fiel a ele, mas porque ele não entende o que é essa concepção, né, divina. Assim você também tem que ficar em gratidão. Poxa, Deus me colocou aqui nesse mundo material e eu não vou tirar minha vida, eu não vou reclamar, ficar me lamentando, porque existe um conhecimento que nos explica o que estamos fazendo aqui. E quando você tem essa consciência, você faz o quê? Você faz do limão a limonada. Bom, entendi, agora eu vou fazer da minha vida material o quê? Eu vou ficar situado no espírito, na consciência divina, na conexão, né, com Deus. Vou seguir o processo, vou cantar o nome de Deus, enfim, eu vou ficar sempre ávido por voltar ao mundo espiritual e aqui nesse mundo material eu vou fazer o serviço devocional, ou seja, eu vou pedir a Deus para Ele me usar aqui nesse instrumento humano para passar esse conhecimento, porque não existe nada mais importante na nossa existência do que o conhecimento espiritual. A maior caridade que você pode fazer na sua vida é passar esse conhecimento do Bhagavad Gita para as outras pessoas, ou do Bhagavata. Infelizmente, né, a maioria das pessoas, dominadas pelos modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, isso tudo, Krishna mostra o que são esses modos lá no capítulo 14 do Bhagavad Gita, e por isso temos que estudar, obter esse conhecimento. Então, quando você passa esse conhecimento, as pessoas, às vezes, que estão ouvindo aqui, elas estão influenciadas pelos modos da natureza. E aí elas não compreendem, assim, com o entendimento que a gente quer passar aqui. Por isso que eu sempre falo, né? Olha, mais importante que ficar vendo milhões de palestras ou lendo vários livros é você se render a Deus realmente. E estuda aí o Bhagavad Gita, né? Por isso que é um livro, é o ABC da vida espiritual, mas para mim é o livro mais importante, exatamente pela facilidade de compreensão. Assim como Deus está falando aqui, certo? Então Deus está falando, essa minha morada suprema não é iluminada pelo sol nem pela lua, certo? Os planetas aqui nesse mundo material sempre tem um astro luminoso que gera o prana, né, que é a energia vital, que sustenta a vida, a ligação dos átomos que constitui aquilo que se chama um planeta, que em geral é o corpo físico de uma entidade planetária. Nesse planeta Terra nossa aqui tem a Mãe Gaia, né? Temos que reverenciá-la, a Mãe Gaia está nos abrigando para essa experiência espiritual. Mas, né, as pessoas, né, perderam o contato com a Terra, com o céu, com a vida, se virtualizaram demais. Temos que dar atenção a isso. Então, essa morada de Krishna, essa morada suprema, né, dos Vaikuntha Loka Damas, onde estão vários Lakshmis Narayanas, todas aquelas chamadas, né, encarnações de Deus, Nishinradeva, todos esses seres que se apresentaram aqui como encarnações, expansões de Deus, tem um planeta lá no mundo espiritual. E aí, dependendo da sua devoção, de qual expansão de Deus você gosta, de qual encarnação, você vai para esse planeta específico. Mas Krishna, ele fala, mas vem para minha morada, porque eu sou a fonte de todos esses seres. Porém, cada um tem que seguir a sua diretriz sem perder essa conexão pura com Deus, entendendo que a origem de todas as encarnações e expansões é Krishna, né? A suprema personalidade de Deus, certo? Então, esse mundo espiritual, os planetas espirituais, eles são autobrilhantes, autossuficientes.
Lá tudo é perfeito. Lá não tem ansiedade, não tem medo, certo? Lá tudo é perfeito, ok? Mas tem gente aí que gosta de imperfeição, né? Tem gente aí que gosta dos problemas, certo? Mas a gente nem pode falar o que é problema e não problema no mundo espiritual. Isso é dual. É o mundo perfeito, onde a energia interna de Deus, a potência de amor puro de Deus se manifesta. Felicidade completa. Não podemos imaginar. Mas quanto mais você fizer o exercício aqui nesse mundo material, ouvindo sobre Krishna, falando sobre Deus, se associando com os devotos, né, estudando, orando, vivendo em gratidão, pedindo a Deus para iluminar cada vez a nossa vida, a gente vai recebendo, né, os méritos da autorrealização. Do que é isso? Aqui, né, nesse mundo material, o planeta depende dos planetas mais luminosos que dão essa energia vital, né? Aqui é tudo escuro. E o Sol, por exemplo, aqui no nosso quadrante, né, no sistema solar, ele representa Vishnu, que é uma expansão de Deus, né? Então, o Deus Surya, né, até no começo desse verso, ele fala assim, ó, Natadeva Sayate Suryo. Esse Suryo é o Deus do Sol. E ele representa, nessa parte física, Vishnu. E Vishnu está lá como Garbhodakashayi Vishnu, lá no centro do universo. Assim como Krishna está lá no centro do universo, né, da existência espiritual, dentro desse universo está Garbhodakashayi Vishnu. E dentro da existência material, lá no centro, está Karanodakashayi Vishnu, Mahavishnu. Krishna ele vai se expandindo em todo o mundo espiritual e ele vai se expandindo também aqui dentro do mundo material e no final ele está presente, né, expandido também dentro do nosso coração. E aí a relação é muito fácil quando você entende isso, você se conecta com Deus, né, e seu coração, né, dentro de uma teologia mais mística, vamos falar assim, ele representa o Sol. O seu corpo é um micro-universo onde o seu coração representa o Sol e é onde está presente a superalma Kshirodakashayi Vishnu e você. Então você é o Deus do seu planeta coração, onde você está alimentando toda essa estrutura chamada física, e daí se diz que o sangue, né, é o condutor da energia vital que mantém todos os outros órgãos acesos, né, vivos também. Tá? Essa é a importância até do sangue nos rituais e tudo mais. Porém, né, então aqui, a morada de Deus não é iluminada nem pelo sol, nem pela lua, nem pelo fogo, nem pela eletricidade. Essas coisas, né, sol, lua, fogo, eletricidade, são elementos materiais. E lá no mundo espiritual, na morada suprema, tudo é autobrilhante. O espírito, aquilo que você é, ele brilha por si só. Mas quando você está dentro aqui dessa forma humana, né, toda a sua luz é obstruída pelos seus corpos, né, materiais, pela sua personalidade, pelo seu corpo astral, né? Quanto mais sutilizando os corpos, mais luz vai tendo. Então lá no mundo astral, né, até astral, essa palavra quer dizer que é mais luminoso. Depois no corpo mental é mais luminoso, a alma é mais luminosa, mas o espírito em si, ele é o sol que está mantendo todos esses corpos. E Deus é o sol supremo, que alimenta o nosso sol, que somos nós. Então o Krishna está falando aqui, não tenta comparar o mundo onde eu vivo, pessoalmente, com as gopis, com meus amigos, com meus parentes, com meus servos, com todos os seres, né,
O mundo material é 1/4 só da existência total. E aí Krishna, ele está falando, né? Não tentem comparar. Minha morada não tem essa relatividade aqui como vocês fazem, essa ciência material. E aí a pessoa fica tentando imaginar o mundo espiritual em algum lugar distante, né? Mas não tem. Lugar distante, espaço-tempo representa a situação material. É uma questão de consciência. Krishna é a consciência suprema, e essa consciência suprema, de onde tudo emana, onde o mundo espiritual é a emanação de sua potência interna, é toda permeada de consciência pura, de ananda, de felicidade infinita, de existência plena, real, espiritual. E é isso que você é constituído dos elementos desse mundo, só que você saiu da fogueira do mundo espiritual como uma centelha e caiu aqui nesse mundo material e a sua centelha está apagada, você esqueceu de Deus, esqueceu do mundo espiritual. E aí vem pessoas que não entendem nada de Krishna, do que ele está falando, e falam, o mundo espiritual é assim, é uma dimensão diferente, é uma dimensão superior dentro desse mundo material. Não tem nada a ver com isso. É algo assim que você só vai compreender quando você estiver lá no mundo espiritual. Você tem que entender que existe esse lugar. E Krishna está falando aqui nesse verso. Ok? Vamos falar um pouquinho aqui no significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui descreve-se aqui a morada da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o mundo espiritual, que é conhecida como Krishna Loka, Goloka Vrindavana. Então, lá no mundo de Krishna Loka, né? Lá no mundo de Krishna, no planeta de Krishna, o lugar que Krishna mora se chama Goloka Vrindavana. E aí, nesse mundo material, quando Krishna se manifestou, né, em seus passatempos aqui, através do seu poder inconcebível, a Tintya, né, Krishna manifestou-se aonde? Em Vrindavana. Por isso que na Índia tem um lugar chamado Vrindavana, que é um protótipo, né, um reflexo do que é a Vrindavana no mundo espiritual. Quando Krishna estava aqui nesse planeta, tudo era assim, a olhos vistos espiritual, né? E hoje em dia você vai lá na Vrindavana, você vê as coisas assim, no nível mais material. Porém, quem está em consciência de Krishna pura pode ver nessa Vrindavana o lado oculto dela, que vai permanecer eternamente a Vrindavana que Krishna veio, entende? Quando Krishna está num lugar, o local, certo? Do mundo espiritual vem com ele. É difícil conceber isso, mas Krishna ele está sempre em Goloka Vrindavana, ele está sempre com Radharani, ele nunca se afasta daquilo. Agora a gente, em ilusão, não consegue compreender esses aspectos mais intrínsecos, né, daquilo que se chama consciência espiritual. Por isso que quando a gente ouve outras pessoas falarem, elas não vão entender nem 1/1000 dessa realidade. Só quando você está conectado com Krishna que você entende, né? Imagina, Srila Prabhupada, ele começou a cantar aquela música, né? Jayurada Madhava Kunja Bihari. Ele começou a cantar, como ele é um devoto puro, ele já está conectado com Deus na realidade de Vrindavana, ele simplesmente ficou estagnado, né? Ele fechou o olho assim e perdeu toda a consciência material. E aí depois acordaram ele. Então essa é a característica de uma pessoa que está situada no espírito. Tão logo ela cante o Mahamantra Hare Krishna, ou ela medite nos passatempos de Deus em Vrindavana ou em Dwaraka, ele sai do ar, né? Ninguém pode entender o que é isso. Então o Goloka Vrindavana é o lugar onde Krishna habita, né, lá no mundo espiritual, que é o centro de tudo que existe.
No céu espiritual não há necessidade do brilho do sol, do luar, do fogo ou da eletricidade, porque todos os planetas são luminosos. Neste universo, há apenas um planeta, o Sol, que é autoluminoso, mas todos os planetas no céu espiritual são autoluminosos. São sóis espirituais, tá? A refulgência brilhante de todos esses planetas, chamados Vaikunta, constitui o céu resplandecente, conhecido como Brahma Jyoti. O Brahma Jyoti é a mesma coisa que o Brahman. Jyoti quer dizer brilho, né? Esse Brahman quer dizer tipo a refulgência brilhante de Deus. De modo que Deus é o sol central, dele emana uma energia, certo? Que é chamado Brahman, o Brahma Jyoti, e aí todos os planetas Vaikuntas estão dentro dessa refulgência que sai do corpo espiritual absoluto de Deus, Krishna. E assim também a energia material, ela repousa junto com os outros planetas materiais dentro dessa refulgência também. Certo? Essa refulgência de Mahavishnu, que é uma expansão de Krishna. Karano Dakashayi Vishnu. Karana quer dizer causa, né? É o Vishnu que causa toda a existência material. Então esse Vishnu tem uma refulgência que sai do corpo dele, e todos os universos, cada universo com todas as suas galáxias, né? Com seus planetas, seus sistemas solares, estão flutuando na refulgência desse Vishnu, né? Causal. Tá? Mas a causa de Mahavishnu é Krishna. E Mahavishnu é uma expansão de Deus que está também, todo mundo está dentro dessa refulgência. Então temos que saber isso, né? Na verdade, a refulgência emana do planeta de Krishna Goloka Vrindavana. Parte desta refulgência brilhante está coberta pelo Mahatattva, o mundo material. Mahatattva são os grandes elementos ainda em sua parte completamente não manifestada, e daí, né, assim como se Krishna, através do seu poder, manifestasse os elementos ainda invisíveis e manifestos da energia material, e aí ele entra dentro desse Mahatattva e daí começa a se criar, né, todos os universos, todos os planetas, todas as vidas, todas as atividades, qualidades, né? Toda a experiência que tem que acontecer. Tá? Então isso é fenomenal, quando você entende, né, quem é Krishna, que ele é o centro de tudo e que ele está promovendo toda essa miscelânea de informação, de experiência, você fala assim, uau! Né? Lá no Bhagavad Gita, Krishna fala, né? Se você meditar em mim, você já está meditando em tudo, porque tudo sou eu. Mas se você entende que eu sou tudo e você medita em mim, você já está em contato com toda a existência espiritual e material ao mesmo tempo. É isso que Krishna fala, você tem que dar uma tacada só para conseguir tudo de uma vez. Quando você está cantando Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você está em contato direto com os pés de lótus de Krishna. Não faz diferença entre cantar e você meditar em Krishna, né? Só que esse processo de cantar é um processo misericordioso que Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, nos deu para facilitar a nossa ascensão, né, de consciência. Mas muitas pessoas, até mesmo devotos, negligenciam esse processo facilitado e aí a vida dele vai passando e ele raramente pensa em Deus, ele raramente tem esse entusiasmo, esse impulso, né, de ficar conectado com Deus. A ideia é que você tem que viver unido em consciência com Deus até o final da sua vida, nesse sentimento amoroso, nessa avidez, né? Quando você entende o que é esse mundo material
e você vê o lado, né, das sombras, sem condenar, sem julgar, você fala assim, nossa, né, morte, né, velhice, transmigração de corpo, né, tudo isso aí não importa se você vai viver 70 mil anos, 10 milhões, né, o senhor Brahma vive lá trilhões de anos, mas para quê? Se você está num lugar que não pertence ao espírito. Aí você tem poderes místicos, tem riqueza, tem tudo que é do bom e do melhor, mas tudo isso aí é uma ilusão. E lá no mundo espiritual é algo assim inimaginável. Temos que desejar não ir para os locais superiores desse universo, né, para os mundos celestiais. Temos que desejar ir para a morada de Deus. E quando Krishna vem a esse mundo material e nos dá essa informação dos seus passatempos, em Vrindavana, no Srimad Bhagavatam, no canto 10, e também aqui no Bhagavad Gita, né, como esse verso específico, ele fala assim, eu tenho uma morada suprema, vocês têm que ir para lá. Não adianta ficar tendo vantagem aqui nesse mundo material, né? A vantagem aqui nesse mundo material, na verdade, é algo que vai te escravizar mais ainda. Tá? Então temos que sair fora dessa furada, né? Dessa armadilha, armadilha espiritual. Aí vemos vários yogis, né, com poderes paranormais, mas sai fora. Krishna fala, quando eu quiser que você tenha algum poder específico para você exercer no meu serviço devocional, ou quando eu quiser exacerbar um talento que você tenha, eu vou agir no seu coração. Todo poder místico vem de mim, diz Krishna. Sou eu que dou poder, inteligência para as pessoas, memória. Eu que faço as pessoas esquecer. Eu que dou a riqueza, a abundância. Certo? Eu que dou tudo para as pessoas. Então tudo vem de Krishna, tudo vem de Vishnu, que está aqui no seu coração. E Vishnu é esposo de Lakshmi, a opulência, né? Então você tem que ter opulência de amor, de inteligência, de sabedoria. Riqueza material é fácil conseguir quando você é devoto de Krishna, mas também você não fica apegado tanto a isso, porque a morte pode vir amanhã e vai tirar tudo. Você já perdeu tantas vezes na sua vida, todas as riquezas, todos os talentos, já perdeu tudo, mas você nunca perde a você mesmo. E agora você tem que se encontrar a si mesmo. E para isso você tem que se conectar com Deus. Né? Quando você se coloca sob o sol, você passa a se enxergar a si mesmo. Então, quando você se coloca à disposição amorosa por Deus no seu coração, você vai conseguir se autorrealizar. De modo que Krishna diz no capítulo 2 do Bhagavad Gita que quando você se autorrealiza, a floresta da ilusão já não tem mais efeito sobre você, porque você está plenamente consciente. E aí você tenta viver nesse mundo aqui, faz um personagem específico, né? Porque se você ficar também só muito espiritual, isso aí perturba as pessoas. Então você tem que ter um personagem. Vamos brincar agora aqui nesse mundo material até a hora da morte. E nessa brincadeira, não podemos esquecer os pés de lótus de Deus em nenhum momento. Você tem que fazer sua vida acontecer dentro daquilo que é o direcionamento interno de Deus. Você vai ter a intuição para saber realmente o que você tem que fazer. E pedir a Deus para Ele te usar de alguma forma, né? Para ser útil nesse mundo, para fazer a caridade de passar esse conhecimento quando você tiver realizado. Sem realização não adianta falar conhecimento espiritual, senão você vai especular. Tá? Então, essa parte desta refulgência brilhante, que representa todo o Brahman, né, todo o brilho do corpo de Deus, né, uma parte dela é a energia material, está coberta pelo Mahatattva, o mundo material. Mas a maior porção deste céu refulgente é cheia de planetas espirituais, chamados Vaikunta, o principal dos quais é Goloka Vrindavana. Tá? Então essa existência material que está em muitos universos
Por mais que você possa achar algo infinito, inconcebível para calcular o final de tudo isso, ou o aparecimento de tudo isso, Krishna fala que é só um pedacinho de nada que está lá no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual tem 3/4 da existência estão no mundo espiritual. Aqui é só um pouquinho, apesar da gente achar tudo muito enorme, né? Porém, estamos falando aqui de Deus, né? Então, é inconcebível isso, né? Você só vai sentir, né? É como eu estava falando, você não tem que entender Deus, você tem que sentir Deus, viver em Deus, estar sempre em gratidão por estar dentro desse conhecimento e desse amor. E daí você faz o seu serviço nesse mundo material. Quem quiser receber aquilo que você vai passar, tudo bem. E você sabe que a maioria das pessoas aqui no mundo material não estão dispostas a viver uma vida espiritual. Ainda mais em Kali Yuga, que é a era mais irreligiosa e desespiritualizada. Mas mesmo assim você vai passando, né? Sabe lá que se Krishna vai dar uma misericórdia para todo o universo, né? E muitas palavras que ficaram vão ser exponenciadas aí no tempinho futuro, né? Então deixamos aqui essas aulas. Enquanto está neste mundo material escuro, o ser vivo leva uma vida condicionada. Mas logo que alcança o céu espiritual, eliminando a árvore falsa e adulterada, ou seja, este mundo material, ela se libera. Tá? Então esse céu espiritual, ele pode acontecer agora mesmo no seu coração. O seu coração, o Espírito e Deus já são o céu espiritual. O reino de Deus está dentro de vós. É assim que falava o Mestre Jesus, porque ele compreendeu, né, que eu e Deus somos um. Eu sou uma parte de Deus. Deus é o todo, mas eu estou integrado com Deus. Sou um com Deus em qualidade espiritual. Porém, Deus em quantidade, lógico, é infinitamente, né? É o fogo e nós somos a centelha. As centelhas. Tá? Então você se libera quando você sai do descondicionamento. Quando você desprograma a sua mente, né, de todas as religiões, de todas as filosofias, de todas as políticas, de tudo aquilo que é informação passada por pessoas que não têm essa ligação com Deus. Que aí criam uma miscelânea de narrativas que às vezes você acreditando é pior do que não acreditar. Tá? Aí as pessoas ficam fanáticas, né? Querem defender um ponto de vista sem ter realização daquilo que é a realidade de seus corações. Então não há possibilidade de ele voltar para cá quando alcançar o céu espiritual. Seja agora mesmo no seu coração, né? Ou seja indo para a morada de Krishna. A morada de Krishna, ela está exatamente agora no seu coração porque Deus está presente no seu coração. Onde está Deus, está a morada de Deus. Se lembra que a gente falou isso? Então temos que captar o significado, mas entrar na profundidade disso, com fé completa. Em sua vida condicionada, o ser vivo se considera o dono deste mundo material, mas em seu estado liberado, ele ingressa no reino espiritual e se torna um associado do Senhor Supremo. Lá ele desfruta de bem-aventurança eterna, vida eterna e conhecimento pleno. Tá? Então aqui nesse mundo material você não tem bem-aventurança, é uma falsa felicidade. Aqui a vida é temporária, né? Lá é vida eterna. E lá o conhecimento é pleno. Lá você já sabe de tudo. Então vai para o mundo espiritual que você vai saber por que você está aqui nesse mundo material, por que Deus criou o mundo material, o que é essa existência que emana dele, quem é ele, quem era Radharani, né, a energia personificada de Deus. Você sabe de tudo isso, você já tem o conhecimento pleno.
Agora você está condicionado, você está esquecido, você está se identificando com algo que você não é, com um mundo que não é o seu, e aí você está sofrendo. E o sofrimento você erradica simplesmente adotando uma atitude, né, de reforma interior, de aceitar, se render aos pés de lótus de Deus e viver a sua vida de uma maneira tranquila, simples, com paz interna. E aí não precisa ficar brigando com todo mundo, nem querer salvar ninguém, nem querer estabelecer coisas ou lugares. Nada disso, você simplesmente é uma voz no mundo, uma luz, e Deus vai te usar da forma que Ele quiser, tá? O homem deve se interessar por esta informação. Ele deve desejar transferir-se para este mundo eterno e desembaraçar-se deste falso reflexo de realidade. Entendendo que todo esse mundo material, até mesmo lá onde mora o Senhor Brahma, todo esse universo ele é temporário. Tudo vai se dissolver. Esse universo material que a gente está atualmente, ele nasce, ele tem um tempo, né? Ele nasce, ele tem um tempo e ele se dissolve. O mundo eterno não. Então temos que querer para esse mundo eterno o quanto antes, e não ficar aqui centilhões de anos vivendo numa dimensão existencial que não tem nada a ver com a gente. E aí ficamos cheios de problemas, alimentando sonhos, projetando futuros e outras encarnações. É meio absurdo isso, quando você entende o que você é e o que é o mundo espiritual. Para quem está deveras apegado a este mundo material, é muito difícil cortar este apego. Mas se adota a consciência de Krishna, que a gente estava falando agora, existe a possibilidade de que ele se desapegue aos poucos. Daí Krishna falar lá, para você se libertar da sua mente, que é que projeta esse mundo material, você tem que fazer a prática constante e o desapego. Quanto mais você pratica a consciência divina, mais se conecta com Deus, mais canta o Mahamantra, mais estuda, mais está sempre nessa lembrança íntima, né, com Deus, você vai se desapegando dessa energia material, dos prazeres materiais e das dores materiais. Você sai dessa dualidade. Você entende que o único prazer real da existência é ficar situado na consciência daquilo que você é, do espírito, nessa conexão com o divino. Ele deve se associar com devotos, associação muito importante, tá? Com aqueles que estão em consciência de Krishna, com aqueles que estão realizados em Deus, tá? Não é só a pessoa que está vivendo lá no mundinho de consciência de Krishna, mas não tem nada a ver com Krishna, é só uma pessoa que quer um guru, quer um mestre espiritual, ou que está perdida, né? Você tem que associar com pessoas que estão realizadas em Deus. Essa é a consciência, essa é a associação. E aprender como executar serviço devocional. Vamos lembrar que quem está falando aqui é um devoto puro de Krishna. Você tem que aprender como executar serviço devocional, tá? Dessa maneira ele pode cortar o seu apego ao mundo material. Por quê? Você executando atividade espiritual, você vai queimando, né, vai afastando as atividades materiais. Você só pode se desapegar da energia material se você começar a praticar atividade espiritual. Por isso você tem que aprender serviço devocional. Ninguém pode livrar-se da atração ao mundo material apenas assim, vestindo roupa açafroada. Aí o cara bota né, uma roupa de padre, uma roupa de monge, bota, né, toda aquela vestuário, isso aí não significa nada. Não é o hábito que faz o monge, né? Tá entendendo? Isso aí é uma vestimenta interna também. Às vezes você se veste como um cara espiritual, porque você tem algum conhecimento da escritura, então por fora você limpa a taça, mas por dentro, né, a taça está suja, está podre. Então a maioria das pessoas que se dizem religiosas, infelizmente, são hipócritas, né? Estão mascarando a existência real. Quando Deus fala para se render a Ele, é para se render mesmo. Seu pensamento fica no fluxo constante com o divino.
certo? Você não esquece de Deus. Não é estar pregando escritura, ou falando, condenando isso, condenando aquilo, muito ritual, muita regra, podes, não podes, certo? Se você está com Deus, você só vai fazer coisa bacana, né? Coisas que estão dentro do padrão do amor. E daí sua vida se torna um sucesso. Você tem abundância, tá? Você tem vida, você tem amor, você tem paz, tem alegria, criatividade, né? Você se torna uma luz. Então, não é vestindo uma roupa safroada, tendo conhecimento intelectual, ou falando bonito, né? Oratória. Isso aí não adianta nada. Tá? A pessoa tem que estar conectada com Deus. E cada um tem que fazer a sua parte, sem estar se medindo pelo outro. Você tem que entender, eu tenho que viver ligado em Deus o tempo todo. Senão não adianta. Vou ter que voltar até o momento em que eu me renda completamente, 100% a Deus, né? De uma forma tranquila, suave, com paciência, tolerância. Essa vida é muito rápida, né? 100 anos, você é um ser eterno, você está passando aqui por muitas vidas. Você já teve corpo aí de 100 mil anos, de 1 milhão de anos. E agora você está num corpo de 100 anos, né? Que é programado para 100 anos. É rapidinho. Então vamos nos render a Deus, né? Então, Prabhupada fala que essa pessoa tem que se apegar ao serviço devocional ao Senhor. Portanto, todos devem considerar muito seriamente que o serviço devocional, que foi descrito no 12º capítulo, é o único meio de sair desta falsa representação da árvore verdadeira. Tá? A árvore verdadeira é o mundo espiritual. No capítulo 15 do Bhagavad Gita dá o exemplo de uma árvore refletida no lago. E para você ir para essa árvore verdadeira e sair dessa árvore que é o reflexo, você tem que praticar o serviço devocional que é descrito lá no capítulo 12 do Bhagavad Gita. Aí lá Krishna fala assim, olha, a Arjuna pergunta assim, mas como é que eu vou fazer para entrar no serviço devocional? Aí no capítulo 12 do Bhagavad Gita, Krishna diz, primeiro você tem que fazer isso. Isso aqui é o ideal. Mas se você não conseguir fazer isso, você faça isso. Se você não conseguir fazer isso, você faz isso. E aí ele vai dando várias alternativas dentro da capacidade da pessoa, dentro da vida que ele tem e dentro do interesse real que ele tem de se iluminar nesse mundo. E a primeira é exatamente essa, serviço devocional completamente fixo nos pés de lótus de Deus, onde você está desapegado, renunciado da vida material e segue com essa determinação, né, obstinada de realizar Deus. Aí depois ele vai discutindo, então temos que ler o capítulo 12 se você quer realmente saber como que são esse gerenciamento do serviço devocional que foi dado por Krishna, que vai fazer você se desapegar da existência material. Tá? O 14º capítulo descreve a influência que a natureza material exerce em todos os diversos processos. Só o serviço devocional é descrito como puramente transcendental. Tá? Então, o 14º capítulo, ele vai mostrando como os modos da natureza influenciam na sua atividade aqui nesse mundo material, seja dentro daquilo que você escolheu, dentro das yogas, dentro de todo ritual espiritual, como se processa através desses modos, né? Krishna explica. Aí no final Krishna falou, só quando você entra no serviço devocional Bhakti Yoga, aí isso é a única coisa transcendental dentro de todas as escolhas, é aquilo que realmente vai te libertar. As outras vão fazendo você evoluir gradualmente. Porém, Krishna ele é bem direto, ele fala assim, se renda logo a mim, eu sou Deus. Não perca tempo. Você está perdendo tempo com tantas yogas. Entre logo na yoga do amor, né? Me ame acima de todas as coisas, viva em mim e deixe eu viver no seu coração com plenitude.
e segue a sua vida em paz, que eu vou te direcionar de volta aqui para o mundo espiritual. Você é meu filho pródigo. Todo mundo é o filho pródigo de Deus. Ele no nosso coração, respeitando a nossa liberdade de escolha, né? O nosso livre-arbítrio, ele respeita o nosso tempo. Porém, na verdade, Krishna, a única coisa que ele quer de nós é o amor. Né? O amor, Krishna quer o nosso amor. Ele já tem tudo, mas de nós ele só quer o nosso amor. Tão logo entremos nessa compatibilidade amorosa com ele, é isso que vai nos tornar qualificados para ir, né, compartilhar esse amor com ele lá no mundo espiritual, dentro de um humor específico. Temos que entender essas coisas. Então, só o serviço devocional é descrito como puramente transcendental. Aqui as palavras Paramama são muito importantes. Na verdade, todos os cantos, né, todos os lugares da existência são propriedade do Senhor Supremo. Mas o mundo espiritual é Paraman. Paraman, pleno de 6 opulências. Tá? Então, as 6 opulências é o lugar mais rico, é o lugar mais belo, é o lugar mais sábio, é o lugar mais poderoso, é o lugar que tem mais renúncia. São 6 opulências, né? Acho que eu esqueci uma aqui. O Katha Upanishad 2.2.15 também confirma que no mundo espiritual não há necessidade do brilho do sol, de luar ou de estrelas, pois o céu espiritual é inteiramente iluminado pela potência interna do Senhor Supremo. Só se pode alcançar esta morada suprema através da rendição e por nenhum outro meio. Somente quando você, como parte, se integra ao todo, quando você se funde, né, não assim anulando a sua existência, mas você entrando no todo, nessa condição de Sanatana Dharma, né, a sua condição eterna de ser como servo eterno amoroso de Deus, quando você entra nessa posição e se fixa no Espírito, e aí se interage completamente com Deus, isso se chama a rendição. E nessa rendição é a única possibilidade, de acordo com o Srila Prabhupada, um devoto puro, está falando aqui e está falando através de sua autorrealização, sob a inspiração direta de Krishna no seu coração. Ele fala, somente quando você se rende a Krishna, entendendo que ele é o Sol Supremo de toda a existência, da qual o seu espírito, né, é um raiozinho desse brilho solar. Então esse brilho solar volta a penetrar no Sol ou tocar no Sol diretamente, e isso significa estar no mundo espiritual, tanto enquanto você estiver aqui nessa sua forma humana, enquanto você deixar, né, esse exercício experimental dentro da existência material e voltar para o mundo espiritual. Ok? E assim termina o significado de Srila Prabhupada. Esta minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que a alcançam jamais retornam a este mundo material. Ou seja, ficam espertos. Né? Depois que você mora num lugar ruim e você vai morar num lugar de excelência, você não quer voltar mais para o lugar ruim, mesmo que, enquanto você não conhecia o lugar de excelência, você achasse maravilhoso. Então, mora aqui nesse lugar, tá? É um lugar cheio de miséria que você morava, mas você achava maravilhoso porque você era elogiado, que ali você relacionava com certas pessoas, que você achava que ali era tudo. Mas quando você vai lá para esse lugar de excelência, esse lugar aqui, aí você compreende, nossa, aquele lugar realmente era um lugar, não tinha nada a ver, que lugar horrível, que lugar miserável que eu vivia. E eu achava aqui que eu era o bonzão, que eu era o Senhor, né, acontecendo aqui nesse lugar. Aí quando você vai lá para esse lugar de excelência, você fala, uau,
Aí você vai ter que aprender com aquelas pessoas que elas são tão superiores, né? Assim, consciência. Então, assim mesmo também, quando você for para o mundo espiritual, onde você está se relacionando diretamente com Krishna na sua posição eterna de servo amoroso dele, é algo assim inexplicável, né? Você tem que ir para lá. E para você ir para lá, você tem que se render a Deus e tem que praticar o serviço devocional. E se você quiser realmente entender tudo isso aqui que a gente está falando, leia o Bhagavad Gita. E aí compartilhe seu conhecimento aqui com a gente, né? Troque informações através dos comentários. E a vida vai seguindo. E Deus vai colocando na vida da gente pessoas que vão dar, né, orientações cada vez mais profundas para você se situar nessa energia transcendental que é você mesmo, dentro do seu coração, junto com Deus. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos meditar, né? Vamos entender que não existe aqui dentro da existência material uma dimensão melhor que a outra. Tudo é ilusão, tá? Então, a ilusão de que é melhor, mas não existe melhor. Às vezes, estar aqui no planeta Terra é melhor dentro da experiência do que estar lá no mundo celestial vivendo como um anjo, um semideus. Porque aqui você está aprendendo, aqui o bicho está pegando, tá? Mas não querer sair daqui dessa dimensão aqui para ir para uma dimensão superior e continuar na mesma ilusão. Só que com poderes maiores, né? Super-homens, né? Super seres. Não, você tem que fazer o que Krishna está falando. Volta para a minha morada eterna. E deixa essas coisas aqui acontecerem, né? Alguém está querendo... Quem está no modo da bondade vai para os planetas superiores. Quem está no modo da paixão vai para os planetas intermediários, né? E quem está no modo da ignorância vai para os planetas infernais. Então tem local para todo mundo, mas você tem que querer ficar transcendental a tudo isso. Além de todos os planetas, todos os universos materiais, além de toda a existência material, e tem que querer voltar para esse reino Vaikunta, que Krishna acabou de falar aqui nesse verso, que lá tudo é autobrilhante, autoconsciente, é tudo feito de felicidade. E lá a energia de amor de Deus brilha em sua totalidade. E esse amor é a base de tudo o que nós temos que conquistar em nossa existência. Ok? Então, um beijo no coração, muita gratidão por vocês estarem aqui hoje. E a gente vai fazendo as aulas aí, eventualmente, né? Com menos, né? Menos aulas, porém presente sempre aqui para a gente estar compartilhando esse conhecimento maravilhoso da consciência divina. Haribo!